Muito bem, pessoal. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre liberação de tecidos moles. Então, essa é a ideia de hoje, né? Visto que nós temos uma abordagem multimodal dentro da reabilitação traumato-ortopédica e a liberação de tecidos moles é uma das abordagens. E vamos ver que existem vários tipos de abordagens de liberação de tecidos moles. Tá? Então vamos nela, ok? Bom, primeiramente, quando nós falamos de liberação miofacial, nós classificamos a liberação miofacial em técnicas de liberação direta, que são técnicas onde nós vamos diretamente promover uma ação sobre o tecido através de um instrumento ou através de, digamos, manualidade, né? Ação da mão, diretamente da mão sobre o tecido. Mas também existem técnicas de liberação indireta, ou seja, técnicas de liberação neuroreflexica, onde nós utilizamos de recursos ou de estratégias baseadas no conhecimento da neuroanatomia, da neurofisiologia, conhecimento sobre ação muscular, sobre equilíbrio muscular, hierarquia muscular, controle muscular, equilíbrio muscular. E através dessas bases neurofisiológicas, nós desenvolvemos a liberação da musculatura, ou de componentes miotendíneos, miofaciais, muitas vezes sem tocar naquela região aonde nós estamos liberando. Então, uma liberação indireta, né, baseada numa hierarquia neuromuscular, miotendínea, aponeurótica, onde nós conseguimos liberar um componente anatômico baseado em outro componente anatômico que tem uma influência neurofisiológica sobre determinada área. Então a gente chama isso de liberação neuroreflexica. E essa liberação neuroreflexica, ela utiliza muitas vezes órgãos tendíneos, musculares e até neurais, ligamentares e neurais. Temos técnicas de liberação ativa, e nessas técnicas de liberação ativa existe a atuação do paciente na execução de movimentos associados ao procedimento de liberação. E também a epistemologia passiva, ou seja, o escopo passivo. Então, as técnicas podem ser de liberação direta, reflexica, e ao mesmo tempo podem ser ou ativa ou passiva. Além disso, né, o passivo significa o paciente não desenvolve um papel no processo de liberação. Né? Ele está estático, então ele apenas recebe a técnica. E todas essas estratégias, elas podem ser executadas de forma manual ou mesmo de forma instrumental. Aqui nós temos várias possibilidades, né, de liberação. O paciente, então, ele pode realizar, né, uma técnica. Nós podemos realizar no paciente uma técnica de liberação miofacial através de pompagens, né, distendendo a fáscia e componentes miofaciais, né, junção miotendínea, músculo, né, fáscia, né, êntese, através de técnicas de compressão isquêmica e movimentos ativos, né, como exemplo, Active Release Technique, que é uma técnica de liberação através de movimentos ativos, técnicas de liberação reflexica, né, como a técnica do Nimo, que é uma técnica reflexica, chama tônus receptor reflexico, ou a técnica de liberação neuroreflexica, o TRNR, que é uma técnica também de liberação reflexica passiva, onde o paciente, ele, digamos, vai receber totalmente passivo, né,
a técnica do terapeuta. Tá? Então existem várias técnicas, né? E algumas técnicas vão utilizar ou não instrumentos. Tá? Algumas técnicas vão ser diretas. Algumas técnicas vão ser diretas, promovendo também liberação reflexica. Elas vão ser diretas no tecido, por exemplo, a ventosa, o cupping, pressão negativa. Vamos colocar a massagem, ela tem uma ação direta no músculo, na fáscia, mas ela também tem uma ação reflexica, que a própria massagem gera no músculo, promovendo ação indireta em outras estruturas. E tem técnicas que vão ter uma ação direta sobre o tecido, promovendo uma liberação no intuito de promover diretamente uma lesão, né, no tecido, né, promovendo uma ação direta de liberação, lesando o tecido, né, de forma permissiva, ou seja, o profissional sabe que está fazendo aquela lesão até certo ponto de forma permissiva, ou seja, controlada. Então, as técnicas manuais, a de liberação podem ser manuais ou instrumentais. Tá? As técnicas de liberação direta, tá? As diretas agem diretamente sobre o tecido, objetivam, em geral, as técnicas de liberação direta, elas agem em traves fibróticas ou aderências, então elas agem, as técnicas de liberação direta, em si, elas foram feitas, né, as técnicas de liberação, principalmente com instrumento, né, vamos colocar ali o Yastime, né, o Gua Sha, né. O Gua Sha, ele tem toda uma explicação da medicina tradicional chinesa, então vamos retirar o Gua Sha. Se nós olharmos o Gua Sha com a ótica ocidental, nós vamos observar que nem o Yastime, mas na realidade a fisiologia deles é diferente, né, a fisiologia oriental é totalmente diferente. Mas vamos pensar, um instrumento que raspa, né, um raspador, o Yastime, um instrumento da Assisted Soft Tissue, né, um método Gresson, né, ele é um procedimento que ele vai promover uma ação direta sobre o tecido no intuito de gerar liberação de traves fibróticas e aderências. Então, ele atende à necessidade de complexidade corretiva. Então ele vai gerar uma correção, então ele vai atender a complexidade 2 dentro do nosso sistema de classificação. Então ele produz desconforto, então ele não é uma técnica que gera controle da dor, né? A longo prazo ele pode melhorar o controle da dor, mas no início ele gera desconforto, uma técnica até a utilização dessa técnica ela é desconfortável. Depois que implementamos essa técnica, o resultado no paciente ele pode ser de liberação, e essa liberação dessas traves para o movimento, para atividade, vida social, diária, esportiva, pode acarretar, então, na ausência de dor, né, ou de desconforto. Mas, inicialmente, ela promove dor e desconforto. Então, por isso são empregadas na complexidade 2. Então, aderências e traves fibróticas, o que são? Né? São efeitos colaterais do processo cicatricial. Geralmente, processo cicatricial de segunda intenção, tá? Processos cicatriciais crônicos, né? Ou de cirurgia, que é de primeira intenção, mas relacionadas a processos crônicos, né? Então, a cirurgia, ela muitas vezes, cirurgias traumato-ortopédicas, na coluna vertebral, elas geram processo de aderência, porque são várias camadas de tecidos que são operadas, né? E essas camadas elas não cicatrizam perfeitamente. Mais comum formar aderências em processos de cicatrização de segunda intenção ou em lesões de processos inflamatórios crônicos. Tá? Então, agem diretamente sobre o tecido, essas técnicas objetivam, então, a liberação dessas traves fibróticas. Então, o que são adesões? A adesão ou aderência é a união anormal de superfícies tissulares por tecidos conjuntivos. O tecido conjuntivo fibroso em uma região a qual sofreu injúria. Após a lesão, inicia-se o desenvolvimento aleatório de fibras novas, que se aderem umas às outras, e os tecidos adjacentes de forma desorganizada. As adesões também podem ser resultado de imobilidade de tecidos. Então, quando a gente fratura, né?
quando a gente tem uma lesão, uma contusão, uma rotura interna, um processo de cicatrização interno, uma contratura, um processo onde há morte celular. Vamos supor, uma fibra muscular que morre, ela é substituída por um tecido conjuntivo. Ali, nesse processo de substituição, vai gerar formação de aderência. Um neurônio, por exemplo, quando gera morte neuronal, ele vai ter substituição, né, dessa massa, né? Então ele vai gerar também formação de adesão cicatricial ou aderências, né? Por esse tecido que vai preencher aquele espaço, que vai então compor esse espaço, ele vai promover aderências. E essas aderências, elas não vão, né, promover o mesmo desdobramento, né, deslizamento, locomoção dos tecidos circunvizinhos. Então, isso pode prejudicar a mobilidade. Tá? Ela não estava ali desde o início. Tá? Quais são os tipos de adesões que nós temos? Nós temos adesões intraarticulares, provocadas por resíduos provenientes do sangue, aprisionados dentro da articulação, como hemartrose, né, que ficam entre as pregas sinoviais, e periarticulares, que são consequências do próprio traumatismo e da imobilização prolongada, podendo afetar ligamentos, tendões, face e até mesmo tecido muscular. Na condição periarticular, o líquido edemacial se coleta nos tecidos, unindo fibras individuais do conjuntivo, e isso nos músculos. Então, comum nos casos de artrose, de osteoartrite, processos inflamatórios, né, plica, né? Então, todas essas alterações de edema articular, de processo inflamatório articular, de espessamento articular e dos componentes articulares que existem na articulação, ligamento, tendão, cápsula articular, espessamento da cápsula articular, né? Quando há edema articular, quando há ressecamento da sinóvia, todas as alterações inflamatórias que acontecem ali promovem alterações, né, que propiciam a formação de adesões cicatriciais. Quando nós temos sequências inflamatórias, quando nós temos mais de um processo inflamatório numa articulação, por exemplo, no ombro, nós temos inflamado, supraespinhoso, daqui a pouco sobrecarrega o tendão, né, no caso, na abdução, né, e elevação do braço. Sobrecarrega o bíceps, tendão curto do bíceps. Daqui a pouco o próprio tendão curto do bíceps começa a inflamar, a sua bursa também. Então, além do tendão do supraespinhoso, começa a inflamar o tendão do bíceps, a bursa, daqui a pouco a cápsula também começa a sofrer. Daqui a pouco começa a diminuir a lubrificação de toda a membrana sinovial por causa disso. Então, logo se impulsiona aí um evento, digamos, maior, um ciclo maior de inflamação e pode propiciar, então, que, digamos, essa alteração venha a promover uma lesão maior, gradual, né? Mais trauma nessa articulação, se esse indivíduo continua gerando estresse biomecânico na articulação, e se ele tem condições hormonais associadas, né, como hipotireoidismo, diabetes, etc., então, daqui a pouco evolui para uma situação aí como uma capsulite adesiva, né? E aí ele enche essa articulação de aderências e acaba fixando essa articulação, certo? Então, essas adesões, né, são alvo das técnicas de liberação direta. Então, não adianta fazer liberação reflexica somente nesses pacientes, porque eles realmente têm aderências, traves fibróticas. Em alguns casos, é necessário fazer um procedimento cirúrgico para liberar essas aderências. Não adianta somente fazer técnicas, digamos, não invasivas de liberação, porque não vai ter resultado. Muitas vezes tem que fazer técnicas de liberação cirúrgica, porque o bloqueio articular é muito forte. Tá? Então, exemplo aqui de um paciente que teve várias fraturas no mesmo lugar, né? Chegou a quebrar a placa, primeiro ele teve fratura, foi tratado com fixação externa, aí depois a gente teve que quebrar o joelho, a perna dele, desculpa, não o joelho, a diáfise do fêmur dele, porque colou torto, né? E aí quebramos, colocamos uma placa, daí ele quebrou de novo, porque a placa quebrou, né? Nós colocamos de novo outra placa, né? O que aconteceu? Foi operado várias vezes no mesmo lugar, então encheu de aderência, né?
Encheu de aderência, então ele tinha aí 1,5 centímetro aqui de profundidade nos buracos do fixador externo. Ele tinha aqui um buraco aqui, parece pequeno, mas ele tinha muito grande. Quando ele mexia, quando fazia flex extensão do joelho, isso aqui entrava para dentro, né? Então isso aqui era realmente muito profundo, doía para ele fazer flex extensão, porque a fáscia do tracto iliotibial, ela estava totalmente grudada com a fáscia, né, do vasto lateral, então estava totalmente associado. Então ele fez um tratamento de liberação direta, e o resultado dessas retrações, né, que eram bem importantes, retrações de 1 centímetro, 1,5 centímetros, quase 2 centímetros nessa altura, ela evoluíram, né, para diminuir para menos de meio centímetro, né, uma evolução de 80%, sendo que esse buraco aqui sumiu, né, basicamente sumiu com o tratamento proposto. Tá? Então, na contração, isso aqui entrava para dentro, aqui com a perna estendida. Né? Então, tá aqui os resultados que a gente obteve. Né? Então, resultados realmente muito significativos. Né? Então, as técnicas de liberação direta funcionam, tá? Mas elas são técnicas que não são para controle da dor, elas não são para o paciente agudo, eles são para os pacientes considerados em correção. Então, é uma técnica corretiva de complexidade 2 dentro do nosso sistema, certo? Elas têm que ser bem empregadas. Então, nós temos que trabalhar com o paciente para que ele não evolua com aderências. Então, é outro cuidado, tá? Nós vamos ter lá na complexidade 1 para que ele não evolua com essas aderências. Outro instrumento de liberação direta é o Yasmin Factor. Né? Aqui o Yasmin, pode ser, o Yasmin normal é passivo, e o Yasmin Factor é o ativo. Né? Então tem duas formas de fazer o Yasmin. Né? E aqui o Fish, que é uma liberação instrumental também, que pode ser direta ou indireta. Esse instrumento ele é feito para fazer liberação indireta. Então, a liberação direta dele é quase como uma massagem. Então, mesmo quando faz liberação direta, ele também faz liberação indireta. Então, é um sistema diferente, né? Totalmente diferente do sistema do Yasmin. Então, o Fish é liberação, é instrumento, mas é liberação indireta, liberação reflexica. Então, eu vou explicar para vocês. Tá? Bem, retornando então nossa aula de liberação de tecidos moles, né? Nós estávamos falando de liberação direta. Tá? Então, enquanto falamos de liberação direta de tecidos moles, né, que devo reforçar, né, que ela é focada na liberação de aderências, né, de fibrose, né, de, digamos, processos crônicos, né, relacionados, geram bloqueios, né, travamentos. Deixa eu passar aqui novamente. Bom, nós falamos do Yasmin Factor, né, que é realizado com movimento. Então, muitas vezes, esse Yasmin Factor, não sei se estão enxergando aqui, eu faço muitas vezes com movimentos resistidos, né, ativos. Então, é uma forma de liberação direta, né, onde o paciente, que é instrumental, como vocês veem, que é de metal, né, feito com metal, que objetiva lesão. Então, na realidade, esse instrumento, pessoal, ele é feito, né, eu posso fazer uma técnica de liberação mais direta e reflexica, posso, mas esse instrumento não foi feito para isso, para fazer um massageamento, né, como vejo muitos fisioterapeutas fazendo, né, uma liberação com dispositivos de polietileno. Ele não foi feito para isso, né? Esse dispositivo ele foi projetado dentro da quiropraxia, uma técnica quiroprática. Né? O criador dessa técnica ele vendeu o método, né? e depois desenvolveu esse método Yasmin, ele vendeu o método Graston e vendeu a marca Graston e criou o método Yasmin, que é Instrumented Assisted Soft Tissue Mobilization, né? E o método Factor é um método ativo, né? Aonde faz com movimentos ativos resistidos do paciente. Né?
ele é um método aonde é tão, digamos, agressivo, né? Aqui na quiropraxia eles falam, ele é invasivo, né? Na realidade, os métodos, quando a gente fala invasivo, é que penetra, né? Na realidade, falam muito invasivo para coisas que não são invasivas, que deveria ser mais agressivo, né? Mas, no caso, esse instrumento ele chega a ser, de fato, invasivo, porque chega a provocar, às vezes, até lesão com pequenos microsangramentos cutâneos, certo? A ponto de o instrumento, para ser reutilizado, ele ter que ser higienizado, né, com, digamos, desinfetante, glutaraldeído, ou mesmo ter que ser autoclavado, né, para ser utilizado em outro paciente. Exatamente, há sangramento. Então, deixando bem claro, né, que a técnica é agressiva e ela funciona, tem resultado. Eu já tive pacientes, né, que, né, associei o uso dessa técnica com técnicas ajustivas. Eu tenho um paciente que eu fiz poucas intervenções, umas 2 intervenções. Com uma intervenção já teve uma resposta de 50%, que ele tinha uma dor intercostal, né, que fez tratamento há 1 ano, né, com quiropraxistas, com fisioterapeutas, né, com ortopedista, tem infiltração e não melhorou a dor. E ele realmente melhorou, né, a dor, mas não era uma dor aguda, era um desconforto, né, com poucas intervenções. A complexidade dele já era a complexidade 2, já era de desconforto. Então, com 3 intervenções, ele teve alta, né, com o Yasmin Factor, mas não somente isso, houve utilização de técnicas ajustivas que avaliaram distorção postural, que avaliaram subluxação postural, que avaliaram, digamos, que usaram técnicas ajustivas posturais, né, contudo, com 3 intervenções, nós tivemos um resultado muito, muito satisfatório. Demos alta, o paciente nunca mais, e o paciente é fisioterapeuta, o paciente nunca mais teve problema que ele estava tratando por 1 ano sem sucesso com outros profissionais. Então, mas a técnica é agressiva, mas dá certo. Tá? A palavra correta é agressiva e não invasiva. E o que eu vou falar? Tá? Essa técnica de liberação é para os casos onde necessita correção. Liberação é uma liberação ativa, né, instrumental, onde tem o objetivo corretivo, né, trave fibrótica, né, então aderência, então, e essa aderência ela pode se associar com subluxações, né, com disfunções articulares também, né, pode facilitar, né, ou promover subluxações articulares. Então, isso é o iastme, isso é a liberação direta, instrumental, certo? E ativa também, né? Com digamos, a atuação ativa do paciente, não só não passiva, certo? O caso dele, né? O factor. Né? E nós vamos falar também de outras técnicas. Tem o instrumento FISH, né, que é um instrumento que é feito para uma liberação já diferente, uma liberação reflexica, que ele é para utilizar, ele foi desenvolvido para, digamos, suprir a demanda do um instrumento para o Nimo, para o Logan, né, para o contato Apex do Logan, para a técnica de liberação neuroreflexica. Então é um instrumento multifacetário para várias técnicas, inclusive técnicas de mobilização articular, vertebral, né, tem várias interfaces esse aparelho. E no aspecto de tecidos moles, ele é para desenvolver liberação reflexica. Né? Então eu vou explicar a seguir. Tá? Mas antes de falar sobre a liberação reflexica, eu quero falar, que também pode ser instrumental, tá? Também pode ser instrumental, eu quero falar sobre o Cirex. O Cirex é outro método de liberação direta, tá? Liberação direta, manual, com a mão, com o dedo, né? Que é massagem profunda de fricção transversa, desenvolvido pelo médico chamado James Cirex, tá ali, né? Tá na tela ali o criador da técnica. É um método famoso, né? Está dentro da OMT, né?
né? É um método que, digamos, muitos fisioterapeutas usam. E, eu sou credenciado no Sirex, bababá, aquela coisa toda. É uma coisa que chama muita atenção. E muitos quiropraxistas também usam. E aqui em Novo Hamburgo, muitos usam também. A questão do método Sirex, muito aplicado em tendinopatias, e muito traz resultado nas tendinopatias crônicas, certo? Um bom resultado nessas tendinopatias crônicas, novamente é o momento. Opa, probleminha aqui. Instantinho, né? Eu vou regular. De volta. Então, a questão da aplicação dessa massagem transversa profunda é, de fato, o momento. Porque já recebi pacientes que vieram do quiropraxista que aplicou, né, essas manobras, e de fisioterapeutas também, aonde o paciente alegou piora. Por quê? Mas por que piorou com o método? Por causa da classificação. Que classificação? Né? Na tendinopatia tem o momento certo para usar. Se você utilizar na fase aguda da tendinopatia, também o resultado não é bom. E classificar a lesão, né, é uma coisa complicada. Em algumas vezes você utiliza o método e ele reagudiza. E aí você tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. E aí você tem que ter os equipamentos, né, para, digamos, conseguir desinflamar o que você inflamou, né? A terapia de compensação, né, do estímulo. Isso é muito importante. Nós chamamos, né, no nosso sistema, terapia de compensação. Você corrigiu, você gerou uma estratégia de correção e você tem que, então, agora fazer, digamos, a compensação daquele estímulo, né? E aí você precisa de estratégias de desinflamação, de controle da dor naquele paciente. E aí quando você está sendo agressivo, você tem que ter uma periodicidade menor quando você iniciou a agressão. Então, quando você trocou a fase do tratamento de complexidade, de controle da dor para complexidade de correção, no início da troca do estímulo, você espera que o paciente, você tem que esperar que o paciente não reaja bem. É a sua obrigação esperar isso, certo? Se você não prestar atenção nesse processo, né, nessa dinâmica calistênica, nesse processo de adaptação, que muitas vezes você tem que dar um tempo, né, retroceder alguns passos, depois avançar de novo, o paciente não continua com o tratamento. E o paciente, então, abandona, certo? Então isso é muito importante. Então a técnica funciona, mas resumindo, se você tratar o paciente centrado na técnica, não vai funcionar. Você pode ser o melhor técnico do mundo, você não vai funcionar. Você tem que tratar o paciente centrado nele, no paciente mesmo. E é verdade, já ouvi falar isso, é verdade. Não significa que você não tem que trabalhar a técnica da melhor forma possível, mas também tem que trabalhar a observação clínica do paciente. Isso é fundamental, tá? E saber o momento terapêutico, saber classificar a complexidade, né? A classificação de complexidade é importante e o momento terapêutico, é o que a gente sempre fala, tá? Então, o método Fish, ele vai com o instrumento, né, de liberação, ele pode fazer liberação direta reflexica, porque ele não vai machucar, mas ele também pode fazer uma liberação facial, mas que não vai objetivar fazer a lesão, ajuda a romper de uma forma mais sutil, vai ter uma limitação em rompimento de traves fibróticas, né? Algumas ele não vai romper da mesma forma que o Yashmi, também pode ter uma ação direta conforme você aplica. Tá? Da mesma forma, o cupping, né, a ventosa, também pode ter esse efeito. Tá? Então, o que é liberação reflexa? Liberação reflexa é um método que pode ser ativo ou passivo. Geralmente é passivo. Geralmente é indireto. Então, significa o seguinte, ele tem um conhecimento anatômico e fisiológico, neurofisiológico, baseado, né, em várias metodologias. Né? Nós temos a metodologia do Nimo, metodologia do Esteco, metodologia da técnica de Jones, várias técnicas, né, inclusive da acupuntura, da MTC, da medicina chinesa, e
a própria técnica de liberação neuroreflexa. Tá? Essas metodologias de liberação neuroreflexa, elas têm a capacidade de utilizar sistemas de liberação baseados em hierarquias, aonde, através de alguns mecanismos, é possível liberar a musculatura, inclusive de forma remota. Por exemplo, eu consigo, entendendo, né, que existem músculos que se inserem sobre outros, liberar um músculo principal que normalmente fica tenso. Liberando esse músculo, eu consigo a liberação mais facilitada de outros músculos. Ou liberando músculos que se sobrepõem a raízes nervosas, promover a liberação de outros músculos que têm a influência dessas raízes nervosas. Ou da mesma forma, nervos periféricos. E assim por diante. Então, tem várias estratégias. Algumas estratégias utilizam, digamos, informações já baseadas em técnicas da medicina chinesa, ou acupuntura, etc. Tá? Só que a técnica de liberação neuroreflexica, ela utiliza conceitos ocidentais. Então, ela utiliza preceitos, né, digamos ali, localizações anatômicas, de forma ocidental, mas que tem pontos também estudados na medicina chinesa, na acupuntura e em outras terapias associadas. Tá? Então, nós fazemos essa correlação também com técnicas da osteopatia, né, da parte visceral e também das técnicas quiropráticas como Nimo, Logan e assim por diante. Técnicas de baixa força. Pode ser utilizada como terapia de compensação em músculos muito trabalhados. Então, aquele indivíduo com complexidade 3, que tu está fazendo reforço depois daquela correção, daquela fase de correção que você já trabalhou, você pode fazer técnica de liberação reflexica, né, para compensar aquele trabalho de reequilíbrio muscular, ou de reforço muscular, ou de estabilização muscular, digamos, reforço extraligamentar, né, para uma articulação que está com uma instabilidade. Né? Então, pode modular a intensidade, pode ser utilizado em pacientes com desconforto em complexidade 2 também, né? E pode controlar a dor, ajudar no controle da dor, porque a liberação reflexa ajuda na descompressão articular. Então, se tu tem uma articulação disfuncional, com diminuição do espaço articular, a musculatura contribui, né, hiperativa, com bandas tensas, com trigger points, ela contribui para, digamos, a tensão sobre esse componente articular. Então, quando você libera, de certa forma, essa musculatura periarticular, também libera essa articulação, facilitando, inclusive, a terapia manipulativa articular, né? Seja ajustiva, seja manipulativa, seja pelo Kaltenborg, seja pelo Maitland, pelo Mackenzie, pelo Gonstead, pelo Thompson, seja pelo que for, certo? Então, a liberação reflexica é uma estratégia muito boa e ela pode ser utilizada de várias formas, observando estímulos leves, moderados, né, mais agressivos, mais paulatinos, menos intensos, né, de forma, digamos, a dosar o estímulo conforme a sensibilidade do paciente e também conforme a tolerância do mesmo. Então, a liberação neuroreflexica, ela vai observar várias questões. Muitas vezes o músculo está hiperativo e você vai dar um estímulo, né, sobre fuso muscular ou no músculo ou sobre o órgão tendinoso de Golgi, renovando a estimulação sobre esse órgão, então um estímulo contínuo, né, no fuso muscular, dando a ideia de pressão, renovando o estímulo, gerando uma informação de pressão que gera, né, digamos, um estímulo lá para o interneurônio, né, gerar uma hiperpolarização, liberação de glicina, uma hiperpolarização, diminuindo a tensão sobre o tendão, né, e sobre o músculo, enfim,
diminuindo a tensão, né? E também pode agir diretamente sobre o OTG, diminuindo o órgão tendinoso de Golgi, diminuindo a tensão, digamos, no conjunto, na junção miotendínea ou no músculo. Então, é uma fórmula reflexica de agir sobre o músculo. Então, ela é indireta, ela é predominante, ela pode ser direta, melhorando a circulação local, pode, como um massageamento, sim, mas geralmente ela é indireta, né? E ela pode, inclusive, agir em um músculo, né, que tem uma função hierárquica sobre o outro conjunto muscular, certo? Isso funciona muito bem e pode ser demonstrado com o paciente. Tem músculos que são ativados pela liberação reflexiva e liberam outros músculos. Então, isso é muito útil clinicamente quando tu tem uma lesão muscular que você não pode acessar mecanicamente aquele músculo e você acessa um outro músculo que consegue alterar a tensão daquele músculo. Então, isso é muito interessante, né? Quando você quer dar não repouso, mas descanso para aquela musculatura. Então, nós temos técnicas também como o Logan, né? Que o Logan ele usa, é uma forma de liberação reflexiva, principalmente ligamentar, mas ele não usa ação somente nos ligamentos, ele usa ação também na musculatura, chamado contato auxiliar, né? E também faz sinalização articular. A sinalização articular, ela também ativa receptores, né, articulares, mecanorreceptores, que também diminuem a tensão muscular. Tá? Então, isso também, essa ação mecânica na articulação, com baixa força, também diminui a tensão muscular. Então, isso é interessante. Ativadores, né, o ativador quiropraxis, ativator, o chiropractic adjustment tool, todos esses ativadores, eles também ajudam na ação mecânica, ação mecânica articular, promovendo liberação reflexica devido à ação mecânica nos receptores articulares da musculatura. Então, também é uma forma de liberação reflexica por via articular. Tá? E o TLNR, né, ele é um método específico, onde nós temos um protocolo, né, que ele tem um protocolo sobre raízes, sobre músculos, pontos reflexos específicos em músculos, áreas vinculadas, né, de comando reflexo de músculos sobre outros, e também em itinerância, em scanning de disfunção muscular e pontos motores. Então, esse scanning de pontos motores e disfunções musculares, de trigger points e bandas tensas, onde nós vamos liberar conforme a técnica de Nimo, conforme a técnica, várias outras técnicas que existem na osteopatia, na quiropraxia, vão gerar, digamos, também uma liberação no conjunto de um grande músculo. Quando você, reflexica também, né? Quando você libera um trigger, então você gera um local twitch response, né? Uma contração, depois dessa contração reflexica, você tem um relaxamento dessa fibra muscular. Tá? Então nós vamos ter áreas específicas, né, que vão ativar, que são locais de implantação de outros músculos que vão liberar um conjunto de músculos, né? E áreas que são radiculares, onde tem músculos também, onde nós vamos ativar esses músculos e esses músculos vão liberar, vão melhorar a circulação, vão, digamos, diminuir a sua tensão por liberação de local twitch response também, local. Eles estão próximos a raízes e por estarem próximos à raiz vão liberar a função da raiz e a raiz vai, então, gerar um melhor controle e equilíbrio muscular em músculos aonde essas raízes inervam. Tá? Então, nós temos protocolos, né, de aplicação do TLNR, da técnica de liberação neuroreflexica, são protocolos topográficos, nos símbolos, né, na região do tronco, de aplicação, certo? E também nós temos técnicas de mobilização, né, com liberação neuroreflexica, liberação apendicular e também para a coluna cervical. Tá? Então, são várias técnicas que vão utilizar a compressão e a liberação articular, associando mecanoceptores e também trigger points,
bandas tensas, né, taut bands e assim por diante. Então, nós vamos ter protocolos específicos, regionais, para membros e também para a região ventral, dorsal e diagonais laterais. Tá? Então, são várias técnicas e algumas técnicas são aplicáveis, inclusive, para algumas articulações e até algumas patologias. Nós temos também técnicas como os stretchings, que são técnicas diretas, e os stretchings eles podem associar com posturas, posicionamentos do paciente, né, e que daí eles vão ter também uma resposta de mecanoceptores articulares, né, podem estar associados a pompagens também, né, podem estar associados a movimentos respiratórios. Né. Nós temos a liberação reflexa direta, indireta, reflexa pela abordagem articular, né, mobilização articular, aí são vários métodos, desde o Maitland até o Kaltenberg. Então, gera uma liberação muscular pela uma abordagem articular leve, sem thrust, né, sem que haja necessariamente um bloqueio articular, mas onde você vê que existe tensão muscular, periarticular, né, e que você consegue, então, mobilizando uma articulação, liberar aqueles tecidos moles próximo da articulação. Tá? Então, todas essas técnicas são de liberação reflexiva pela abordagem articular. Temos nessa linha, como o método PODE, né, que é a oscilação mecânica. O método PODE também ele vai influenciar na articulação com mecanoceptores, também melhorando a circulação local, onde você toca, mas também ativando mecanoceptores e com mecanoceptores promovendo liberação reflexiva neuromuscular. Tá? Então, em resumo, né, liberação. Primeiramente, liberar não é alongar. Tá? Tem muita gente, vou fazer a liberação e fortalecer, eu vou alongar e fortalecer o músculo naquela doença, na síndrome descamada, né, Chandelier. Na realidade, muitas vezes, o paciente não precisa de alongar, porque alongar não vai resolver nada. A gente quase morre alongando o paciente não melhora. O que o paciente precisa é liberação. E muitas vezes essa liberação não é raspar o paciente. Né? Raspar é quando tem fibrose. Não adianta raspar o paciente. Muitas vezes o que o paciente precisa é a liberação reflexiva. É localizar a disfunção muscular, né? E às vezes a disfunção muscular está associada com a disfunção articular. É uma compra casada. Então você tem que liberar musculatura e a disfunção articular. Em alguns casos também liberação, os osteopatas vão dizer lá que tem a víscera para liberar também, restrições faciais, viscerais e assim por diante. Tá? Então a liberação é algo assim que digamos, a liberação ela pode ser algo suave. Né? Liberar não é alongar. Liberação pode ser suave. Algumas vezes a liberação tem que ser suave. Né? Liberar não precisa ter dor. Em alguns casos tem que ter dor. Em alguns casos. Os casos crônicos com fibrose. Os casos que não são crônicos com fibrose não tem que ter dor. E outra, mesmo esses casos crônicos com fibrose, na complexidade 1, paciente agudo, não pode ter dor. Na fase inicial não pode ter dor. Primeiro tem que controlar a dor do indivíduo. A primeira coisa que tem que fazer é controlar a dor. Depois que controlarmos a dor, aí sim nós vamos fazer a correção. Aí vamos fazer uma liberação com dor. Certo? Então, liberar em alguns casos não necessita ter atrito. Então, qual técnica de liberação escolher? Né? Então, paciente com dor e agudização, isso é uma questão. Né? É uma possibilidade. Tá? O paciente com bloqueio ou restrição é outra. E paciente em treinamento muscular, reforço ou estabilização é outra. Então, paciente com dor é descompressão. Isso tem que ser técnica reflexa. Não raspa esse paciente, não faz sílex com esse paciente, de jeito nenhum. Esse paciente tem que ser técnica de liberação reflexa, paulatina, não pode ser agressiva, tem que ser o máximo indireta possível. Inclusive, as técnicas ajustivas também devem ser indiretas. Deve ser muito mais tração. Né? Paciente com bloqueio ou restrição, tá? O que nós vamos fazer com esse paciente? Aí sim, mesmo assim, nós vamos considerar sempre ele um pouco agudo. Consideramos sempre por quê? Por causa do erro. E outra, mesmo que ele já não está agudo,
nós temos que, podemos ser agressivos aí, mas nós temos que, às vezes, dar 2 passos para trás, porque ele vai agudizar por causa da nossa agressividade, e aí depois voltar, dar 3 passos para frente, 4 passos para frente, e voltar a judiar desse paciente, certo? E paciente em treinamento muscular, reforço ou estabilização, também, às vezes a gente gera, digamos, uma hiperatividade durante o treino postural, né? Durante o treino de reforço extraligamentaire no joelho, né? Ou na coluna, né? Enfim, qualquer músculo que eu estou estabilizando ou gerando reforço muscular postural, depois de uma fase de correção que eu desenvolvi com ele, num C3, que nem a gente chama, e tem períodos que eu preciso, ao longo do tratamento, às vezes em concomitância do tratamento, e principalmente quando eu estou inserindo o tratamento, ou estou aumentando a carga do tratamento, que eu preciso fazer compensação. E aí a técnica de liberação reflexa também é muito boa, tá? A técnica de liberação reflexa para mim é o 13 e o 1, isso é muito importante, tá? E as técnicas diretas é o paciente crônico que precisa desfazer uma restrição, uma aderência, tá? Isso é muito importante. Então, liberação reflexa, essa é a técnica da vez, tá? Para mim, é a melhor técnica de liberação. Melhor técnica de liberação é a técnica de liberação reflexa. Liberação da tensão muscular aguda, na miopatologia. A intervenção pode ser agressiva em menos intervenções, se for o caso, tá? Tenho pouco tempo, e pode ser mais suave em mais intervenções, quando é um paciente mais sensível, certo? Mesmo assim, a técnica de liberação reflexa é a mais sutil, certo? Não precisa raspar. É técnica, é procedimento, às vezes é um trustezinho no músculo, é um posicionamento. Tá? Então, qual o momento? Eu tenho controle da dor, liberação reflexa. Correção, técnicas diretas, instrumentais ou não instrumentais, né? Sirex, Yastme, Factor. Reequilíbrio e reforço muscular, técnica de liberação reflexa, com certeza. Em alguns casos, pacientes que evoluíram de correção também vão precisar de um reforço da correção aqui no reequilíbrio e reforço muscular, mas são poucamente. Então se usa muito o Yastme, onde não se deve usar, se usa demais, tá? Essa é a minha opinião, tá? E a técnica de liberação reflexa também é uma técnica pré-ajustiva, né? Muito interessante, facilita o ajuste, né? É uma técnica muito interessante e muitas vezes não precisa nem ajustar, certo? Técnicas posturais, tá, de liberação também são interessantes. Tem posturas no RPG, como a posição da rã deitada, que elas são ótimas para liberação e controle da dor, descompressão, inclusive. Então, assim, eu tenho formação em RPG, não uso, né? Não uso porque é muito desgaste, muito tempo. Eu resolvo com outras técnicas ajustivas, posturais e de cadeias musculares, muito mais rápido e com menos burocracia o que faz o RPG, né? Na realidade, o RPG funciona. Mas, o que eu vejo? Tá? Tem alguns princípios do RPG que podem ser utilizados, inclusive, no C1, no complexidade 1, né? E até no complexidade 1B. Né? Às vezes, o paciente, saiu da iminência da internação e já dá para fazer alguns posicionamentos, né, que vai gerar liberação e descompressão, bem sutis, né? Não dá para forçar, não é para corrigir correção, né? Então isso é muito importante. Tá? Então a liberação e equilíbrio postural, muitas vezes, dependendo da fase, associar um Yastme com algumas liberações de equilíbrio postural, né? No caso de bloqueios, funciona muito bem também, tá? Em algumas situações dá para trabalhar a correção de bloqueios. E a massoterapia, né? A massoterapia é uma ótima liberação direta reflexica, porque é direta na região e é reflexica naquela região e em outras, né? Você massageia, digamos, às vezes, o quadrado lombar e você tem liberação lá no grande dorsal, porque funciona da mesma forma como a dor referida, né? Porque você tem bandas tensas, da mesma forma que tem o local to it response, da mesma forma que tem a dor referida, num padrão não dermatômico, né? Você tem a liberação reflexica através da massagem, tá? A massagem também funciona. A itinerância das pressões no TNR também funciona muito bem, certo? Então é isso, tá? Vamos usar a liberação reflexica.